Olá, vamos começar então nosso curso de Introdução aos Sistemas Dinâmicos. A nossa primeira aula é uma aula de apresentação, onde estabelecerei as bases, a nomenclatura e preparar o terreno para que possamos efetivamente, a partir da segunda aula, começar a fazer o curso de fato. O livro que eu vou usar é o livro do professor Boyce, conhecido aí já nas universidades brasileiras, na verdade no mundo inteiro, tá? O nome dele é Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Eu estarei usando a 10ª edição, cuja capa está aqui para facilidade de identificação, Nós usaremos essencialmente para este curso de Introdução aos Sistemas Dinâmicos e Sistemas, os capítulos 7 e 9, ok? Normalmente, o estudante regular de graduação de Ciências Exatas no Brasil é versado em equações não acopladas a outras equações. Equações simples, vamos dizer assim, como por exemplo esta aqui, o duas linhas de t mais 0,125 o linha de t mais o de t igual a zero, que pode perfeitamente representar um sistema massa-mola simples, mais ou menos assim, um anteparo, uma mola, uma massa. Esta massa, vai correr aqui sob a ação de alguma força, e a função, quando você descobre a função U de t, essencialmente você descobre qual é a posição da mola no instante t em relação ao ponto de repouso aqui, com a mola não tensionada. Em geral, quando você tem deslocamentos à direita, a função U de t retorna um valor positivo. E quando você tem deslocamentos à esquerda aqui do meu desenho, a função U de t retorna um valor negativo. Portanto, resolver esta equação aqui, linear, de segunda ordem, coeficientes constantes inclusive, é muito bem estabelecido nos cursos de equações diferenciais por aí. E resolvê-la significa encontrar as soluções U de t que descrevem este movimento. Se for posto condições iniciais, como por exemplo, a posição no instante inicial é 0 e a velocidade no instante inicial é 2, então não resolver o problema de valor inicial significa encontrar a única solução que satisfaz a equação diferencial e as condições iniciais. Então vamos resolver aqui. Mas, em geral, um estudante de graduação, no seu primeiro curso de equações diferenciais ordinárias, sai do curso sabendo como resolver essas equações. O que normalmente é feito de forma muito superficial ou então requer um curso separado para que seja bem ministrado, é onde este curso aqui de equações simples para, que é a introdução aos sistemas dinâmicos. Essencialmente, um sistema dinâmico, aqui para nós, será um sistema de equações lineares de primeira ordem, acopladas. Ou seja, um exemplo simples é o seguinte: agora você tem duas grandezas a descobrir, uma função x1 de t e uma função x2 de t, que, por um motivo qualquer, estão vinculadas através de um sistema como este, por exemplo, aqui, 3 vezes x1 de t mais 4 vezes x2 de t, e a derivada segunda da sua função x2, por exemplo, pode ser aqui um t vezes um x1 de t, mais um 5, vamos dizer, vezes x2 de t. Sem qualquer vínculo com modelos desse sistema, apenas para ilustrar. Perceba que agora você tem duas equações acopladas. Acopladas por quê? Então, x1, as duas dependem de x1 e as duas dependem de x2. Então isso significa que elas estão acopladas. É isso que caracteriza, por exemplo, em matemática, o nome de cis
sistema. Quando você usa esse termo sistema em matemática, você está falando essencialmente de equações acopladas. Então, aqui ó, está o seu primeiro exemplo, um exemplo bem simplesinho de um sistema de equações lineares de primeira ordem do tamanho 2, porque envolvem duas equações incógnitas, né? Se você tiver, por exemplo, numa situação física qualquer, ou da engenharia, ou mesmo da matemática, né, das ciências exatas, 3 equações acopladas, ou seja, você tem 3 grandezas a descobrir e elas estão vinculadas umas às outras por equações, né? Por exemplo, se você tiver um sistema assim, vamos colocar aqui 2x1 de t, construir um sisteminha aqui simples, né? Vou colocar tx2 de t mais 3t ao quadrado. Então, vamos colocar o x3 na primeira equação. x2 linhas de t, ou derivada, né? Vamos colocar aqui agora 3x2 de t mais 5x3 de t. E por último, vamos colocar 4x1 de t mais 2x2 de t mais 3x3 de t. Para ser bem estrito mesmo aqui, a gente pode dar uma deslocadinha nesse cara para cá, para que eles fiquem só alinhados, né? E aqui a gente coloca mais um seno de t. Então aqui, por exemplo, ó, agora você tem um sistema de equações lineares de primeira ordem, né? Do tamanho 3 por 3, né? Do tamanho 3. Né? Nos fixaremos nosso estudo tanto em sistemas de equações lineares, como esse de segunda ordem, quanto sistemas de equações não lineares, alguma coisinha de não lineares de segunda ordem. De terceira ordem, comentaremos ocasionalmente. E de ordem superior, 4, 5, 6 para cima, isso vai ficar para cursos mais avançados de sistemas dinâmicos, normalmente ministrados, como eu falei, em nível de mestrado ou doutorado. Né? Requer realmente já uma maior maturidade matemática. O bom é que um curso de segunda ordem, feito com bastante qualidade, resolvendo bastante exercícios, facilita muito os cursos avançados. Seguindo em frente, então, vamos aqui apresentar rapidamente e sem a construção matemática, física, um exemplo em aplicação, né? Que é o clássico circuito LRC em paralelo, né? Onde L é a indutância, C é a capacitância e R é a resistência. Né? V é a diferença de tensão no capacitor, ou voltagem aplicada ou armazenada no capacitor. É uma função do tempo, T, e I é a corrente elétrica, que também é uma função do tempo, T. Quando se modela este tipo de circuito, se encontram equações acopladas. A corrente elétrica I tem a derivada dependente da voltagem dividido pela indutância. Já a voltagem tem a derivada dependente da corrente elétrica I, da capacitância, da própria voltagem no instante t, dividido pela resistência vezes a capacitância. Então, perceba que você chegou, né, você está diante de um sistema 2 por 2 de equações diferenciais de primeira ordem. Portanto, você está diante de um sistema dinâmico simples. Ao resolver este sistema, você encontra como a função I se comporta, e como a função corrente elétrica, né? E como a função V se comporta.
É uma das nossas tarefas neste curso, saber como resolvê-lo, né? A próxima etapa instrutiva aqui nesta apresentação inicial é aprender, visualizar de que forma eu posso transformar equações de segunda ordem em sistemas de primeira ordem, né? Então, tomemos um exemplo, retornemos lá ao nosso sistema massa-mola de exemplo e façamos a transformação. Então, nós tínhamos lá o seguinte exemplo. Derivada segunda de U mais 0,125 derivada primeira de U mais a função U de t igual a zero. Uma equação homogênea linear de segunda ordem, né? A técnica básica aqui, para que você transforme esta equação num sistema de primeira ordem, é basicamente fazer duas definições auxiliares. Você vai chamar uma função x1 de t, vai dizer que ela é exatamente igual à função u. E vai chamar uma segunda função x2 de t e vai dizer que ela é igual à derivada da função u. Correto? Neste contexto aqui, ó, com essas definições, agora aqui você pode derivar dos dois lados em relação a t e encontrar esta expressão, esta igualdade, né? E, no entanto, você sabe que o' é igual a x2 de t. E, portanto, trazendo para cá, nós chegamos a x2 de t. Por outro lado, se você tomar esta segunda equação aqui e também derivar dos dois lados em relação a t, você vai encontrar esta igualdade, onde aqui aparece a derivada segunda. No entanto, a derivada segunda também aparece aqui. Então, a técnica básica aqui é você isolar esse cara, né? Vamos fazer. Olhando para a equação ali em cima, você tem que o duas linhas de t é igual a menos 0,125 u' de t menos u de t. E agora você pega essa expressão e coloca aqui. Esta é a técnica básica. Você vai basicamente repetir isso sempre com essas equações aqui. U' de t menos u de t. E agora você faz aqui e aqui as devidas substituições. Vou fazer um pouco abaixo aqui, ó. Aqui vai aparecer menos 0,125. U' de t nós sabemos que é x2. E, portanto, aqui aparece x2 de t. E u de t nós sabemos que é x1. x1 de t. Então, limpando um pouquinho esses cálculos aqui, né, observando essa situação, essa e essa, nós resultamos no final com o seguinte sistema equivalente à equação diferencial original. 0x1 de t mais 1 vezes x2 de t. Isso aqui não é essencial, estou colocando apenas para visualização. E x2' de t é igual a menos x1 de t menos 0,125 x2 de t. Perceba que a equação diferencial original foi transformada neste sistema. Correto? E, portanto, após aprender as técnicas e resolver esse sistema, você tem a alternativa, você encontrará x1 de t, que representará a sua u de t, e x2 de t, que representará a derivada da sua u de t. Portanto, resolver o sistema essencialmente é resolver a equação original, ok? Você sempre pode fazer isso com as equações diferenciais. Aliás, uma boa gama de exercícios iniciais é transformar algumas equações clássicas em sistemas de primeira ordem. Tá?
Caso você queira transformar uma equação de terceira ordem num sistema de tamanho 3 de equações de primeira ordem, por exemplo, vamos supor qualquer uma aqui, ó, esta equação aqui, ó, e derivada terceira de y mais t vezes a derivada segunda de y mais 3y' mais 4y igual a seno de t, por exemplo. Basta, nesse caso, você chamar por 3 funções auxiliares. x1 vai ser a função y de t, x2 vai ser a função y' de t, e x3 vai ser a função y duas linhas de t. Se a equação é de ordem 3, você chama até a derivada imediatamente anterior. E agora repete os passos anteriores, que foram feitos no exercício anterior. x1' é igual a y' de t, né? x2' é igual a y duas linhas de t, e por último, x3' é igual a y 3 linhas de t. E agora repete os passos anteriores com um pequeno agregado computacional de dificuldade, que é uma equação a mais, tá? Esquece que no último passo você pega esse cara que está aqui, isola esse cara e faz as devidas substituições, tá? Obtendo assim o seu sistema. Fica como exercício aí para você que está acompanhando o vídeo. E assim vai para ordem 4, ordem 5, ordem 6. Então, essencialmente, qualquer equação de ordem, equação diferencial ordinária de ordem superior, né, ordem maior ou igual a 2, pode ser transformada num sistema de equações de primeira ordem, linear ou não, a depender da equação original. Seguindo, então, o nosso caminho aqui, e de uma maneira um pouquinho mais rápida, vamos apresentar um pouquinho de teoria e formalização básicas, né? Primeiramente, eu quero que você preste atenção na maneira como os matemáticos, a matemática em geral, escreve um sistema de equações de primeira ordem de forma geral, né? Aqui está escrito: x1' pode sempre ser escrito como sendo uma equação F1 das variáveis t, x1, x2, xn. x2' uma equação através de uma função F2 das variáveis t, x1 até xn, e xn' uma equação Fn, uma função Fn das variáveis t, x1, x2, xn. Este é um sistema do tipo, do tamanho n por n, né? Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho sobre a linearidade dele ou não. Um exemplo simples aqui, olha só. Se você pegar um sistema de tamanho 2, né, que é o sistema onde as funções vão parar aqui, né, como esse aqui, ó, x1', 3x1 mais tx2 mais seno de t. Esta é a sua função f1 de t, x1, x2 aplicado, vamos dizer assim, às variáveis x1, x2 e t, né. Aqui você vai ter x2', a função t quadrado x1, 3x2 cosseno de t, cuja função pode ser escrita como uma função f2 de t, x1, x2. Perceba que nesse caso aqui, ó, em particular deste exemplo, a função f1 é uma função, é vista como uma função de 3 variáveis, t, x1, y, lá do cálculo, né, que é a função 3x mais ty mais seno de t. Já a função f2, também uma função de 3 variáveis, é a função t ao quadrado x mais 3y mais cosseno de t. Esse seria um sistema de equações lineares de primeira ordem de tamanho 2. Né? Uma solução I de um tal sistema, solução de um sistema 1, né? Aqui eu coloquei I, mas não é I, é 1, né? A solução desse sistema 1 aqui, na verdade, no intervalo alfa, t, beta, é simplesmente um conjunto de funções que, quando substituídos
no sistema resolvem aquela equação, resolvem todas as equações, né? Isso significa que, não raramente, frequentemente, nós vamos escrever a solução de um sistema como um vetor x1 até xn. Então fica claro aqui que para o bom entendimento deste conteúdo é preciso que o seu curso de álgebra linear esteja em dia, principalmente o conteúdo de matrizes, né, e o conteúdo de espectral, né, vamos dizer assim, né, que é autovalores e autovetores. Né. E claro, né, como estaria envolvendo funções de mais de uma variável e de uma variável, você vai precisar estar bem fundamentado nos cursos de cálculo 1 e 2. Mas esses já são pré-requisitos, né, esses aqui já são pré-requisitos para que você faça o curso de equações diferenciais ordinárias normalmente. O próximo item importante é saber identificar, assim como nas equações simples, né, quando um sistema é linear e quando ele não é linear. Né? Mais para frente a gente vai falar também de sistemas quase lineares, mas os sistemas quase lineares se classificam essencialmente como não lineares. Tá? Então, em essência, né, você precisa saber olhar para um sistema e dizer este sistema é linear ou este sistema é não linear. Este sistema n por n aqui, que figura aqui, é um sistema linear. E o motivo disso é porque as funções f1, f2, até a função fn que aparecem aqui no sistema, são funções lineares nas variáveis x1, x2, xn, com a exceção possível da variável independente t. Né? Ou seja, pegando qualquer uma destas funções fi, né, e indo de 1 até n, o sistema vai ser linear se todas elas forem funções lineares, ou seja, com esta carinha que tem aqui em cima, né, nas variáveis x1, x2 até xn. A variável independente t não é de importância neste caso. Alguns exemplos básicos, né, dois exemplos bem simples de sistemas 2x2, um linear e um não linear, são esses aqui. Podemos criar aqui. Vai ser, este é um sistema linear. x1 igual a t ao quadrado x1 mais 2x2 e um x2' é igual a x1 mais 5x2 mais seno de t. Trata-se de um sistema linear porque, se você perceber, nós temos aqui a estrutura que aparece ali em cima. P1, 1x1 mais P12, x2. Mais G1, que é 0. E nesse caso aqui de baixo nós temos P21x1 mais P22x2 mais a função G2, que é a função seno de t. Então, se você perceber, eu estou exatamente com a mesma estrutura que figura aqui. Né? Portanto, trata-se de um sistema linear. Já um exemplo de um sistema não linear é qualquer exemplo que você puder bolar que fuja à estrutura ali em cima. Né? Bem simples, na verdade. Aqui nós temos x1 vezes x2 mais t ao quadrado. E aqui embaixo nós temos x1 mais 3x2 mais seno de t, por exemplo. Perceba que, embora esta equação aqui tenha a estrutura linear, o que torna esse sistema não linear é precisamente este termo, porque ele foge à estrutura original lá em cima, tá bom? É só isso. Saber identificar sistemas
lineares e não lineares, é bem simples, e alguns poucos exercícios já devem acostumar você com esta visualização rápida. Seguindo então para a nossa última classificação do dia, vamos aprender a diferenciar, né, sistemas homogêneos de não homogêneos. Restando então a ser falado apenas o que é um problema de valor inicial, mas os problemas de valores iniciais serão discutidos particularmente em cada caso estudado daqui para frente. Portanto, nessa teoria básica que estamos explicando hoje, não falaremos sobre problemas de valor inicial, apenas uma questão de escolha, tá bom? Bom, para saber diferenciar um sistema homogêneo de um não homogêneo, né, vamos tomar aqui esse sistema linear aqui, geral, tamanho n, embora a classificação sirva para sistemas não lineares também, bastando você entender qual que é a essência do processo aqui. Esse sistema aqui será dito homogêneo caso o sistema será dito homogêneo caso as funções g1, g2, gn sejam todas identicamente nulas, ou seja, este fator não aparece no sistema. Um exemplo simples é o sistema de tamanho 2, 2x1 mais 3x2, tx1 mais t ao quadrado x2. Perceba que não figura aqui o termo não homogêneo. Correto? Então, trata-se de um sistema homogêneo, linear, dimensão 2. Se alguma dessas funções g for diferente da função nula, então o sistema é não homogêneo, né? É bem simples. Portanto, o não homogêneo é se alguma GI não for identicamente nula para algum I. Pronto, né? E como um exemplo trivialmente simples, podemos colocar aqui, repetindo ali o sistema de cima, né? 2x1 mais 3x2, podemos colocar aqui a função seno de t, e aqui embaixo podemos colocar ou não uma função g2 diferente de zero, porque esse sistema de todo modo já será não homogêneo. Mas vamos colocar uma diferente de zero aqui. Pronto. Agora, como figura pelo menos uma função g que não é zero, gi, então estamos falando de um sistema não homogêneo. Nesse caso aqui, linear com dimensão 2. Ok? Isso bota um fim na nossa classificação básica de hoje na apresentação do nosso curso, né? Esses são apenas os passos iniciais. Muitos desses itens e do que foi discutido hoje será repetido ao longo de todas as aulas, né? Ao longo das aulas. E, portanto, rapidamente você vai se acostumar com isso, não é muito difícil. O que eu vou fazer agora é a construção de um modelo a partir de uma situação, problema, onde você vai ver realmente aparecer o sistema dinâmico. Então, para finalizarmos esta primeira aula, eu vou pedir que você considere o exercício 22 ali da listagem 7.1 do livro do Boyce. Ele coloca uma situação, problema aqui, que é a seguinte. Pede para você considerar dois tanques, um tanque 1 e um tanque 2, interligados, né? Como ilustrado na figura aqui, 7.1.6. O tanque 1 contém inicialmente 30 galões de água
O volume do tanque é 30 galões de água e 25 onças de sal. Se você estiver desconfortável com essas unidades, troque galões por litros e onça por gramas, por exemplo, né? Então, nós temos aqui que a quantidade inicial, né, no instante zero, de sal no tanque 1 é de 25 onças, né? De 25 onças, né? Ou 25 gramas, caso você prefere, né? 25 onças, uma unidade de peso. Enquanto no tanque 2 contém inicialmente 20 galões, ou seja, o volume é de 20 galões, e 15 onças de sal misturado ali. Então, a quantidade inicial de sal 2, no instante inicial, né? No instante 0, é de 15 onças. Isto posto, né? Ele diz que entra aqui no tanque 1 1,5 galões por minuto, né? A vazão do cano ali. E cada galão aqui tem com 1 onça de sal, né? No outro tanque, ele diz que entra 1 galão por minuto. E cada galão vem com 3 onças de sal. Finalmente, ele diz que, pela primeira interligação, 3 galões passam por minuto do tanque 1 para o tanque 2. E, pela interligação de baixo, 1,5 galões por minuto passam do tanque 2 para o tanque 1 e 2,5 galões saem, né, do tanque, dos dois tanques, né? Se você perceber, a quantidade de água, de volume de água que entra aqui, junto com a quantidade que sai aqui, é a mesma. E, portanto, o volume de 30 galões de água aqui e o volume de 20 galões de água aqui permanecerão constantes, okay? Ao longo de todo o processo, de todo o trabalho. Ele pede para que você desenvolva o sistema que governe a quantidade de sal no tanque 1 e a quantidade de sal no tanque 2. Este é basicamente o problema e nós vamos desenvolvê-lo aqui para mostrar para vocês que, neste caso, a quantidade de sal no tanque 1 depende, claro, da quantidade de sal no tanque 2 e vice-versa, portanto, teremos um sistema. Seguindo em frente, então, e observando o desenho ali em cima, né, o diagrama ilustrativo, nós temos que, isso é meio geral, né, em todos os casos, que a taxa de variação da quantidade 1, né, é sempre igual a tudo que contribui positivamente para o aumento desta taxa de variação, que eu vou chamar de TE, taxa de entrada, menos tudo que contribui para a diminuição desta taxa de variação, que eu vou chamar de TS, taxa de saída. Perceba que, como Q1 é uma unidade tem unidade de peso, né, onças, nós temos que a derivada de Q1 vai ter a unidade onça por tempo, o que nesse caso ali é minuto. Portanto, as taxas de entrada e de saída também deverão ter a unidade onças por minuto, para que haja compatibilização da igualdade, né? Claro. Igualmente, nós teremos que a taxa de variação da quantidade, que é 2, é tudo que contribui para a entrada na taxa 2 menos a saída na taxa 2. Lembrando que essas funções aqui, embora eu esteja descrevendo pelos mesmos símbolos, né, os mesmos nomes, elas são diferentes de cada caso, né? Muito bem. Não esqueça também que, igualmente, nós temos que a unidade de Q2, quantidade de sal, é onça, e, portanto, a unidade da taxa de variação da quantidade de sal
é onça por tempo, o que nesse caso, pelo desenho, é onça por minuto. Muito bem, nos concentremos então na quantidade Q1'. Para isso, precisamos descrever tudo que contribui para a entrada nessa taxa de variação. Né? Tudo que contribui para a entrada para aumentar a taxa de variação de sal nesse tanque. Se você observar aqui, temos uma contribuição de sal. Né? Uma vez que entrando ali nós temos 1,5 galões por minuto e cada galão carrega 1 onça de sal. Portanto, observando ali em cima, nós temos que este sistema de entrada aqui contribui para um acréscimo na taxa de variação da quantidade Q1 ali no tanque 1 de 1,5 onças por minuto. A mesma unidade da quantidade Q1. Então, isso é um fator contributivo, né, para a taxa de entrada ali. Não é o único, porque se você observar, nós temos aqui o acréscimo também de 1,5 galões por minuto. Né? No entanto, nós não sabemos qual é a quantidade de sal que carrega cada galão aqui, porque a quantidade de sal que carrega cada galão aqui depende de quanto sal tem aqui. Né? É justamente quem nós queremos procurar, que é a quantidade Q2, mas não importa, porque nós podemos modelar assim. Entram 1,5 galões por minuto e cada galão desse vem com uma quantidade Q2, que é a quantidade de sal no tanque 2 no instante T, dividido por 20 galões, porque o volume do tanque 2 não muda. O que nos leva, então, a 1,5 sobre 20, 1,5 Q2, T, sobre 20 onças por minuto, que também é a unidade que nós temos ali. Né? Nada mais contribui no tanque 1 para a entrada de sal. Portanto, nós podemos concluir que a taxa de entrada no tanque 1 é 1,5 mais 1,5 Q2 sobre 20. Analogamente, precisamos descrever tudo que contribui para a saída de sal no tanque 1. A saída de sal no tanque 1 está vinculada exclusivamente a este fator aqui, com uma vazão de 3 galões por minuto e uma quantidade desconhecida de sal por galão. Mas a semelhança do que fizemos na taxa de entrada, podemos fazer o seguinte: saem 3 galões por minuto e cada galão sai com uma quantidade desconhecida de sal, que é Q1 dividido por 30 onças por galão. Não se esqueça que eu dividi por 30 porque devido à estrutura do exercício, o volume do tanque 1 não muda. Né? Se mudasse por algum motivo, aqui você substituiria pela função volume no tanque 1, que deveria ser descoberta. Né? Igualmente aqui, chegamos que 3 sobre 30
Q1 onças por minuto. Ou, aqui uma simplificação simples, 1/10. Q1 onças por minuto. Essa é a taxa de saída. Portanto, a equação diferencial que governa a taxa de variação da quantidade de sal no tanque 1 é tudo que contribui menos tudo que atrapalha, prejudica a taxa de variação. Portanto, aqui nós podemos escrever assim mesmo, 1,5. Vamos escrever assim, Q1 sobre 10 mais, vamos escrever menos Q1 sobre 10, lembra que isso é a taxa de saída, está aqui, mais a taxa de entrada, mais 1,5 Q2 sobre 20 mais 1,5. Eis aqui a equação que governa aquele modelo ali em cima, no que se refere à taxa de variação da quantidade de sal no tanque 1. Agora, igualmente, a gente faz o mesmo processo para a taxa de variação na quantidade Q2, que eu vou fazer em vermelho para diferenciação. Então, a taxa de variação da quantidade Q2, de sal no tanque 2 é tudo que contribui para o aumento deste valor, menos tudo que contribui para o decréscimo deste valor. Concentremos-nos, então, na taxa de entrada. Bom, o que contribui para a taxa de entrada de sal neste tanque é este fator e este fator. Então, considerando inicialmente este fator aqui, você percebe que nós temos aqui, vou fazer aqui mesmo, depois eu repito ali embaixo, que 1 galão por minuto, e cada galão vem com 3 onças por galão. Portanto, daqui nós teremos 3 onças por minuto, que é a taxa de entrada correspondente aqui, a este fator aqui no diagrama. Aqui nós teremos que 3 galões por minuto entram com uma quantidade que vem daqui, de sal, que é desconhecida, no instante t. Então, nós trabalhamos com a função incógnita Q1, dividido por 30 galões. Portanto, aqui nós vamos ter 1/10 de Q1 de T, contribuindo para a taxa de entrada, resultando aqui na seguinte taxa de entrada. Nós vamos ter Q1 de T sobre 10 mais 3. Isso é tudo que contribui para a taxa de entrada no tanque 2. Para a taxa de saída, devemos contemplar tudo que contribui para a saída de sal deste tanque. Então, voltando ali ao diagrama, você percebe que temos isto contribuindo para a saída e isto contribuindo para a saída. É tudo que contribui para a saída. Ou seja, nós temos 4 galões por minuto, multiplicado por uma quantidade Q2 de onças por
20 galões. Isso aqui é a concentração, né? Portanto, nós vamos ter 4 Q2 sobre 20 onças por minuto. Ou seja, Q2 sobre 5. Correto? E assim, portanto, nós temos que a quantidade 2 fica tudo que contribui positivamente menos tudo que contribui negativamente. Portanto, nós vamos ter Q1 sobre 10 menos Q2 sobre 5 mais 3. E eis aqui a equação que governa a taxa de variação da quantidade de sal no tanque 2. Por fim, então, podemos escrever então, o nosso sistema que governa aquela quantidade. O sistema que geramos foi esse aqui. Q1 linha de T é igual a menos Q1 sobre 10 mais 1,5 Q2 sobre 20 mais 1,5. E Q2 linha de T é o Q1 sobre 10 menos Q2 sobre 5 mais 3. Né? E, portanto, trata-se de um sistema linear, não homogêneo, dimensão 2. Correto? Resolver este sistema te dá todas as soluções do tipo Q1 de T, Q2 de T. Se incluirmos as condições iniciais, que era quantidade 1 de sal no tanque antes de começar o sistema a funcionar, 25 onças, e quantidade 2, 15 onças, aí nós teremos um problema de valor inicial. Mas isso será discutido com um pouco mais de detalhes a partir da próxima aula. Ok? É isso. Saudações.